Meus caros, aqui quem vos fala novamente no canal Além da Vida Reflexões é Marco, pedindo como sempre o amparo do Mestre Jesus e de toda a espiritualidade amiga, para que a gente possa passar um pouquinho daquilo que aprendemos ao longo dessa estada aqui no planeta Terra. Como sempre, aprendendo, né? Vivendo um dia de cada vez. Hoje eu gostaria de falar, o assunto hoje seria uma coisa que sempre me intrigou: o julgamento de Jesus. Por que Jesus foi crucificado? Mas assim, o objetivo é fazer uma análise tanto do comportamento das pessoas envolvidas, quanto da questão jurídica, que sempre me chamou muita atenção. Porque nós sabemos que um dos legados dos romanos para as civilizações ocidentais foi o direito. Tanto é que você, na universidade, se for fazer direito, estudará direito romano. E eu achei assim, analisando a situação de Jesus, uma forma tão arbitrária e tão fora de contexto no âmbito jurídico, que resolvi fazer uma pesquisa. Alguns dados importantes aqui são da advogada criminalista Eluan Schmidt. Eu gosto muito de preservar e divulgar as fontes, né? Porque são pessoas que colaboram muito para nossas pesquisas. Nem a conheço. Então, olha só, o julgamento de Jesus, ele é considerado um dos maiores erros jurídicos da história. Queria lembrá-los o seguinte: num cenário histórico, a Palestina, onde viveu Jesus, também chamada de Judéia, era um protetorado romano, domínio romano. Os romanos dominaram a Europa, o Oriente Médio, o norte da África, o mar Mediterrâneo era chamado por eles de Mare Nostrum. Acredito que já tenha falado sobre isso. Então, o que acontece? Jesus vivia na Galileia. O Herodes era o rei da Galileia, né? Herodes, na verdade, Antipas, era o rei da Galileia. Na verdade, o poder estava nas mãos do governador romano Pôncio Pilatos. A proposta dos romanos é a seguinte: como a Palestina era um protetorado romano, eles poderiam fazer o que bem entendessem. Suas leis, sua religião, seus costumes, desde que não fosse contra, obviamente, as determinações de Roma e pagassem os tributos referentes a, digamos assim, a proteção. Bom, o que acontece? Aparece um filho de um carpinteiro, não vinha de uma classe abastada, né? Ele era filho de um carpinteiro, também um carpinteiro. Acredito, sem dúvida, maltrapilho perto do luxo dos comerciantes e da elite hebraica, e começa a questionar essa elite. E como tinha muito conhecimento, acima da média, Jesus incomodava os patriarcas. Ele incomodava o sinédrio, né? Aí vem a seguinte pergunta: o que é sinédrio? O sinédrio era o conselho dos anciãos, os sábios, conhecedores das leis mosaicas. E esses anciãos estavam muito incomodados com Jesus. Ele fazia muitos milagres, arrastava multidões, era pobreza, né? E deixava essa elite numa situação extremamente difícil. Toda a base jurídica
dos hebreus está no Torá, no Pentateuco. E esse Conselho dos Anciãos, na verdade, usava esse conhecimento para julgar, né, os hebreus. Os romanos, liderados por Pôncio Pilatos, o governador, usavam o direito romano, que era extremamente, digamos assim, desenvolvido para a época. Imagina, eles tinham mais de 70 milhões de pessoas sob domínio romano. Bom, Herodes governava os hebreus, a Galileia. E Pôncio Pilatos governava em nome de Roma. Eram pessoas com poderes paralelos. O que mais chama a atenção é o seguinte: Jesus foi julgado 2 vezes. Primeiro, ele foi julgado diante do Sinédrio, Conselho dos Anciãos. Era um julgamento religioso. Depois ele foi julgado diante de Pilatos. Era um julgamento político. E afinal de contas, o que acusavam Jesus? Ele era acusado de sedição. O que é isso? Insuflar o povo para uma revolta. Imaginem Jesus insuflando o povo para uma revolta. Outra coisa, Jesus declarava-se rei. Mas ele dizia: o meu reino não é deste mundo. E essas criaturas não conseguiam entender o que o mestre dizia. E outra acusação, que dizia que ele incitava a população a não pagar tributos. Era isso que Jesus era acusado. Ele foi preso na véspera da Páscoa, numa quinta-feira à noite, sem qualquer pedido de prisão. Judas Iscariotes o traiu por 30 moedas, né? E ele foi entregue então aos sacerdotes. Percebam que eu falei sacerdotes. Ele não foi entregue a Roma, aos sacerdotes, ao Sinédrio. Bom, ele foi preso e encaminhado a Pilatos, o governador da Judéia. Pilatos olhou para Jesus e pensou: isso é um problema dos hebreus. Eu não vou me envolver nessa questão, eu sou romano. Mandou Jesus para Herodes. Herodes não queria se envolver numa questão popular, não queria perder prestígio. E o que Herodes faz? Devolve Jesus para Pilatos sem acusação nenhuma. Não é uma prisão ilegal. Não estava acusando de nada. Herodes devolveu Jesus sem acusação. Bom, Pilatos tem aquela célebre passagem que ele lava as mãos, né? Quando na época da Páscoa a multidão podia escolher libertar um criminoso, ele colocou Jesus e Barrabás, e a elite hebraica, os sacerdotes, convenceram a população a libertar Barrabás. Tanto é que ele diz: Jesus o homem e Barrabás assassino e ladrão, porque não havia nem acusação contra Jesus formal. Pilatos faz a pergunta para a multidão: que farei com este a quem chamam de Jesus? Ele olha para a multidão, quando essa multidão liberta Barrabás, e ele pergunta então a Pilatos: o que farei? Responde a multidão: crucifica. Pilatos lavou a mão e disse ao povo, de acordo com Mateus, capítulo 27, versículo 24: estou inocente diante do sangue
deste justo. Fique o caso convosco. Aí Jesus vai passar pelo suplício da crucificação. Pilatos lavou a mão e disse, repito, estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco, assumam a culpa. E a elite hebraica conseguiu ter êxito. Mas você pode calar os homens, mas você não cala as ideias. O pensamento de Jesus se propaga. O mestre morre, mas as ideias do mestre ficaram. Se for analisar juridicamente, primeiro, julgamento ilegal, sem observar as formalidades do direito romano. Segundo, sem direito de defesa e contraditório. Jesus não pôde se defender. Sem direito a recurso, ele não pôde recorrer nada. A pena atribuída a ele não corresponde ao crime imputado a ele. E crucificação é pena de morte, é pena máxima. Por que não o botaram na prisão ou algo parecido? Foi executado. Nós sabemos por quê, né? Porque hoje, 2019 anos depois, nós continuamos falando do Mestre. Não se buscou nenhuma testemunha para depor a favor de Jesus. Nada. Então eu lhes afirmo, sem medo de errar, o julgamento de Jesus foi o maior erro jurídico da história humana. Mas Jesus sabia que ia passar por isso, para nos deixar um legado. E hoje continuamos falando do amado Rabi da Galileia. Obrigado pela atenção. Mais um vídeo gravado que tinha, na verdade, eu tinha, na verdade, esse objetivo. Falar um pouco sobre essa injustiça que fizeram com o Mestre. Caríssimos, vivendo um dia de cada vez, pedindo o amparo de Mãe Maria, pedindo o amparo do Mestre Jesus. Ficamos por aqui. Nos veremos numa próxima oportunidade. Muita